Olha, o número de divórcios no Brasil bateu recorde no país. Foram mais de 80 mil separações em 2021, o maior número desde o início da série histórica, que começou em 2007. Mas o que levou tanta gente a se separar? Para o debate, nossos convidados são a advogada Kelly Andrade e o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Boa tarde para vocês, obrigada pela presença. Boa tarde. Vou começar aqui com a senhora. Ficou mais fácil divorciar no Brasil e isso pode ter facilitado também esse movimento de aumento do número de divórcios? Sim, perfeitamente. Ficou muito mais prático, menos burocrático. Antes o divórcio envolvia uma série de formalidades. Para você ter uma ideia, era necessário ficar separado pela legislação anterior durante 2 anos para só depois disso consumar um divórcio, imagina. Hoje é muito mais prático, no mesmo dia que os casais que não têm filhos menores, eles decidirem se divorciar, podem procurar o cartório conjuntamente e fazerem um divórcio extrajudicial. E melhor, não precisam estar presencialmente no cartório. Podem assinar também de forma digital, fazer a reunião com o cartório de forma online, através do e-notariado, que é uma novidade de 2020, que é bem recente, né? No período da pandemia, no auge, surgiu essa possibilidade de fazer divórcios em cartório de forma online, de forma remota. Já que ela citou a pandemia, Alexandre, a pandemia também foi um dos motivos que provocou tanto divórcio, né? Os casais ficaram mais juntos, se conheceram melhor e viram que não deu certo, Gostei dessa parte de se conheceram melhor na pandemia. Mas não é? Olha, reza a lenda que você se ama à distância é mais fácil, né? Você tem um amor à distância, que é o famoso amor platônico, né? De fato, a convivência, ela traz ali várias dificuldades no exercício, né, justamente de estar com o outro, ver a relação entre a expectativa que você tinha do outro e como, de fato, é a vida em conjunto. A pandemia, ela trouxe ali várias questões também que, se o casal não tem diálogo, como a questão financeira, que afetou muita gente, a questão da pandemia também, então, trouxe essa questão tanto financeira, da comunicação, da convivência, outras dificuldades em geral, que podem ter conduzido justamente a esses ruídos, né, no relacionamento, que podem culminar com o divórcio. Agora, o ato do divórcio, ele tem um aspecto civil, em relação a registros, nomes, eventualmente a pessoa pode querer uma alteração nisso, e tem aspectos também, digamos, financeiros. Quando a senhora fala o seguinte, olha, basta ter assinatura e no mesmo dia o casal consegue efetivar esse divórcio, como é que ficam essas questões? Ou seja, a questão de uma eventual mudança de nome, a questão da divisão dos bens, isso pode ser tratado depois ou tem que ser tratado antes de efetivar esse ato? Antes. Para que haja um divórcio extrajudicial, que é o divórcio que é feito em cartório, há algumas condições. Dentre elas, o estado da mulher não gravídico tem que ser declarado. Então, a mulher grávida, ela não pode fazer um divórcio extrajudicial. Ah, é? Uma vez que não pode envolver filhos menores e nem o estado gravídico. Em relação à partilha de bens, tem que haver um consenso também na partilha de bens, para que haja um divórcio extrajudicial. Então, não pode ter filhos menores, não pode estar gestante, tem que haver um consenso em relação à partilha de bens. É possível também realizar um divórcio, que daqui a pouco sabem, por meio de procuração específica. Então, é possível, caso a pessoa não tenha condições de estar comparecendo ao cartório, nem comparecendo de forma online, de forma remota, constituir-se um procurador para fazer o divórcio extrajudicial. E no caso daqueles litigiosos, né, quando um não quer separar e o outro quer, como é que fica essa situação? Esses litigiosos têm que necessariamente passar pela justiça. E aí é um processo, né? Atualmente na nossa região estão todos os processos já digitalizados, são eletrônicos os processos, né? Os novos processos são todos eletrônicos. Então o divórcio hoje é um processo eletrônico e não mais de papel. Mas tem um tempo de duração muito maior. Quando envolve um litígio, né, há uma questão de probatória, de provas, audiência de instrução com o juiz que demora a resolução do divórcio quando ele é litigioso. Então, por isso, nós recomendamos sempre que haja um diálogo e uma tentativa de solução amigável daquela demanda de dissolução da união. Agora, Alexandre, olha só. Nós vivemos um período na nossa história em que a separação de um casal era algo muito traumático, envolvia a família, era bastante problemático, inclusive para o próprio casal. Isso acabou, ou seja, as relações, digamos, mais profundas, elas são substituídas hoje por relações que terminam de uma maneira muito fácil
E eu queria te perguntar também como ficam os filhos numa situação como essa. A relação entre casal, a forma como você consegue constituir um relacionamento, de fato, esse laço mudou. Havia uma obrigatoriedade maior, tradições maiores, uma influência religiosa, em que você deveria sustentar um casamento, um relacionamento quase que a todo custo, mesmo que ele tivesse vários problemas para a própria saúde, até mesmo envolvendo violência. Sim. Então, a gente viu que como esse laço social foi se alterando com o tempo, com o advento, assim, com o surgimento de mais liberdade. Então, você escolhe com quem você quer ficar e com quem você não quer ficar com mais facilidade hoje ainda, apesar de ainda ter alguns problemas, mas você não é uma pessoa, vamos dizer assim, prometida para alguém, você faz essa escolha. Essa mudança ao longo do tempo foi trazendo uma certa liberdade que pode ser, na verdade, saudável até mesmo você se desvincular de um relacionamento que possa te colocar em prejuízo físico, mental, moral, né? Que fira a sua dignidade. Então, tem esse ponto, também tem um ponto da liquidez, que já é algo que tem que ser discutido com mais calma, porque muitas vezes... O que é liquidez? A liquidez é justamente não ser uma relação sólida, certo. Aquela que você acaba se desfazendo dela com muita facilidade. Então, hoje a gente vê que em muitos casos você acaba tendo um relacionamento muito pautado no imediatismo. Então, até a decisão de casar e divorciar tem que ser muito ponderada se não está também vinculado a esse imediatismo. Porque conviver traz um certo sofrimento, você sustentar um desejo de estar com alguém. Sim. O amor se conquista todo santo dia. Então tem assim também que saber se não é esse caso da liquidez. Então, por um lado, tem a vantagem da liberdade, por outro tem a cautela da liquidez, que é muito importante a gente saber disso. E os filhos... em geral, eles conhecem a relação dos pais, eles já sentem, eles já sabem, em geral, como está a relação dos pais. Eu estava até fazendo um atendimento há poucos dias e a mãe tinha dificuldade de falar sobre algo diante dos filhos. E aí eu pedi que ela tentasse falar da melhor forma possível. E as crianças, é isso, mãe, a gente já sabia. Então, tem, assim, o mais importante é que não se minta, a mentira ela é traumática, mas também que saiba tomar uma decisão que não envolva também as crianças, saber dividir o mundo dos adultos e o mundo das crianças, para também não ter até alienação parental. E fazer a coisa da forma mais saudável possível. Okay. Agora, a gente tem um momento, uma onda, né, de autoafirmação, de independência, inclusive da mulher, né, de ser uma pessoa autossuficiente, né? Até que ponto a autossuficiência prejudica os relacionamentos? Não só da mulher, mas do homem também, né? Até que ponto as pessoas ficam tão autossuficientes que elas não precisam mais do outro e acabam com o relacionamento assim, de uma hora para outra, como você disse, com liquidez. Isso. Né? Então, assim, o que está falhando nos relacionamentos? Essa expressão liquidez vem de Bauman, um sociólogo, né? E o que nós podemos tentar entender é que autonomia não significa que você precisa ser uma pessoa sozinha, solitária, né? A gente até difere, né? Solitude de solidão, né? Solitude é você saber ser uma boa companhia para você mesma. E solidão é quando você se sente assim, aquela pessoa que acha que nunca faz boas escolhas, que é rejeitada, que não tem ninguém e que não se encaixa em nenhum meio social. Então, por um lado, se essa autossuficiência ela inclui o outro também, não simplesmente pensa... autossuficiência seria mais no sentido de eu ter um compromisso com o que eu desejo e que eu não desejo que você deseja, que você quer para mim. Então, isso não necessariamente exclui o outro. Você pode se sentir... Até que a palavra autossuficiência é um pouco... Porque até para eu comer o meu pãozinho da manhã, eu preciso do outro, né? Então, né, assim, é saber meus limites, mas também saber que a minha felicidade, ou que a minha alegria, ou que a minha realização não pode depender do outro. Essa é que é a grande questão. Mas nada impede que eu compartilhe essa alegria, essa felicidade com o outro, né? Mas não que crie ali uma relação de dependência. Existe uma frase muito bonita, né? Eu não sei viver sem você, mas essa frase ela é um pouco perigosa também, porque pode gerar uma certa dependência e você querer se encaixar onde não cabe mais. Quero fazer uma última pergunta para a senhora. A senhora falou de todas as facilidades que hoje existem para a pessoa conseguir se divorciar. Mas
Quando é fundamental a participação do advogado nesse processo? Quando é que o casal deve procurar um advogado? O advogado ele é essencial para esse processo. A própria lei que criou o divórcio extrajudicial diz que é obrigatória a participação do advogado, inclusive para fins de aconselhamento em relação aos prós e contras do divórcio, né? É importante que haja a figura do advogado, não só para orientação em relação aos direitos que as partes têm, que os divorciandos têm, mas também em relação aos benefícios e prejuízos de se divorciar. Ok. Tá certo. Muito obrigada, Obrigado, viu, viu? doutor Alexandre, também muito obrigada. Obrigado. Muito bom debate.